Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Eu quero trazer a palavra de Deus para você nesta manhã e é a nossa meditação nesta manhã. Ontem falamos sobre Jesus, o poder na vida do crente. Hoje vamos falar no título A Minha Prova de Amor por Jesus. Ainda terminando, a epístola de Paulo aos Filipenses, hoje terminaremos completamente. Dividimos ontem em duas partes e hoje vamos falar a segunda parte do capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13 e depois o 19 e o 20. Graças a Deus pela palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz o seguinte: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lemos então o versículo 19 que diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo mostrou isso na vida dele. E nós estamos estudando a palavra de Deus e sabemos como é maravilhoso estudar e meditar na palavra de Deus. A carta de Paulo aos Filipenses apresenta Jesus no seu final como a fonte de Deus que ensina, que encoraja, que protege, que guia e que nos ajuda em todas as circunstâncias. Muitas pessoas escrevem isso ou dizem isso: tudo posso naquele que me fortalece. E por algumas razões elas escrevem isso, às vezes razões que não agradam a Deus. Eu já vi em vários corpos isso escrito e até mesmo para provocar sensualismo nas pessoas, sensualidade nas pessoas. Mas a verdade é o seguinte, que não importa o que ele escreve ou por que escreve, este versículo é um versículo poderoso para aqueles que conhecem realmente Deus. Você aprende aqui que o apóstolo Paulo diz no versículo 12, eu aprendi. Não era algo que foi determinado a ele simplesmente para ele ser pobre ou ele ser rico. Ele diz, eu aprendi. Foi uma lição de vida para mim. E isso me fez aprender a passar necessidades, a passar fome, como também ter abundância. Ora eu estava necessitado, ora eu tinha muito. E ele então diz, mas isto não me perturbava, nem uma situação, nem a outra. Você pode ver ou já viu alguém que era humilde antes, quando ainda não tinha nada, quando era pobre, e de repente conseguiu alguma coisa na vida e ficou rico e se tornou arrogante, mudou o seu comportamento, as suas atitudes, e muitos dizem assim, este aí não nasceu para ser rico. Mas não é nada disso. É porque aquela pessoa que outrora era pobre e quando teve alguma coisa começou a pisar os outros, a humilhar os outros, a usar o seu dinheiro para maltratar os outros, Às vezes a pessoa faz 10 coisas boas, mas faz uma ruim tão tremenda, que anula as 10 coisas boas que ele fez porque está usando o dinheiro para o malefício. E então você diz, essa pessoa não nasceu para ser rica. Não é nada disso. É que essa pessoa tem uma fraqueza tremenda de caráter. O caráter dela é muito fraco e ela ainda não teve uma experiência real com Cristo Jesus, com a vida cristã. É por isso que muda, que oscila de tempo em tempo. Mas a Bíblia, ela nos ensina, através do apóstolo Paulo, que nós não podemos mudar o nosso caráter, Não podemos mudar a nossa maneira de ser, tendo nada ou tendo muito, Não tendo nada ou tendo muito, porque Deus é o mesmo Deus nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu aprendi isso aí.
quando eu tinha a necessidade, quando eu estava passando fome, eu era o mesmo cristão que sou quando a abundância chegou. O apóstolo Paulo disse que uma hora ele estava passando tanta necessidade que os irmãos de Filipenses, né, os irmãos de Filipe, mandaram para ele ajuda, e mandaram ajuda por 3 vezes. E ele diz assim: e quando a abundância chegou, eu glorifiquei a Deus pela vida de vocês. Mas o apóstolo Paulo diz assim: tanto numa situação quanto a outra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu quero lembrar você o seguinte: Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Se permanecerdes ligados em mim, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que Jesus estava dizendo? Eu sou a videira, eu alimento vocês, eu suporto vocês, eu ajudo vocês, eu tenho vocês nas mãos, mas se vocês desgarrarem de mim, vocês morrerão. O que a Bíblia nos ensina é exatamente isso aí. Nós temos que ficar presos a Jesus, né? E o que ensina Paulo em Timóteo é o seguinte, que nós nunca devemos deixar a compaixão, a piedade, a misericórdia pela necessidade dos outros. Que nós, estando em necessidade, nós podemos suportar, mas outros talvez não possam. Então nós devemos ser piedosos com os outros, misericordiosos com os outros, compassivos para com a necessidade alheia. E isto aí, sendo sincero, produzirá muitos frutos quando somos assim. O apóstolo Paulo diz, porque nada trouxemos, isso está em 1 Timóteo capítulo 6, nada trouxemos deste mundo e nada levaremos deste mundo. Então vamos aplicar aquilo que temos e aquilo que somos para o nosso benefício e para o benefício dos outros também. O apóstolo Paulo diz, tendo o sustento e tendo o que vestir, isso basta para a tua alegria, para o teu contentamento, né? O apóstolo Paulo diz ainda nesses versículos que querem ficar ricos, correrão atrás das riquezas, e essas riquezas podem servir de laços para ele, para suas ruínas, poderão usar suas riquezas para o seu próprio malefício. Então nós precisamos entender isso, porque as riquezas, o amor ao dinheiro, poderão produzir muitos males para nós e para outros. Quantas pessoas morrem aí, né, sendo mandadas ser assassinadas, porque o outro que as odiava tinha o dinheiro, então pagam um assassino de aluguel. Eu conheço isso bem de perto, vendo pessoas morrerem e sabendo de pessoas que iriam morrer por causa do dinheiro, porque alguém pagava o assassino de aluguel para matá-los. Outros destroem as pessoas, né, minimamente, vão tratando dia após dia, de maneira de minúsculas. Eles vão matando essas pessoas, matando a fé, matando o ânimo delas, as colocando para baixo, as pisoteando por causa do dinheiro. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Não ame o dinheiro. Mas o apóstolo Paulo traz essa visão para a gente. Eu aprendi que quando eu sinto necessidade ou quando estou em abundância, eu uso os dois para glorificar a Deus. Quando Jesus fala da videira, ele fala de uma árvore. E a árvore, ela sabe que ela tem 4 estações no ano e ela tem que suportar a sequidão ou o excesso de água, o vento, a tempestade, mas ela tem que ficar de pé. E mesmo que as folhas caem, ela continua sendo árvore. Estando florida, ela continua sendo árvore, dando fruto na estação própria, ela continua sendo árvore, mas ela tem a necessidade de estar enraizada. E o apóstolo Paulo diz, eu estou enraizado em Cristo, eu faço tudo para a honra e glória dele, eu vivo para a honra e glória dele, eu sou dele e ele é meu, ele é a videira e eu sou o ramo, eu estou ligado nele e não tiro os meus pés da presença dele, eu não tiro as minhas raízes dele, porque eu preciso dele. Por isso ele diz, posso todas as coisas, pode vir tempestade, pode vir problema,